A gente vai falar agora de eleições na Argentina, porque agora dos assuntos políticos que lá também a coisa está pegada. O Instituto Atlas Intel projetou vitória do candidato Javier Milei no segundo turno, se as eleições fossem realizadas hoje, é claro. De acordo com essa pesquisa, que foi divulgada nesta sexta-feira, Javier Milei tem 52% dos votos válidos, ante 48% de Sérgio Massa, atual ministro da Economia e candidato que representa o peronismo. A margem de erro é de 1,7 ponto percentual para mais ou para menos. Foram ouvidas 3.218 pessoas entre 1º e 3 de novembro. E o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%, ou seja, se ela fosse feita 100 vezes, em 95 dessas vezes, ela estaria dando resultados dentro da margem de erro apontada, dando esta vantagem de 4 pontos percentuais para Javier Milei. Acho que a gente tem uma outra tela aqui, antes de chamar meus colegas, para dar um panorama, um outro detalhamento que a gente pegou direto do relatório da Atlas, que mostra quais candidatos, dentre esses dois, Javier Milei, que aparece nesta cor laranja, e Sérgio Massa na cor azul, que são mais bem vistos ou não para enfrentar determinados problemas, começando pela ordem que está na sua tela de cima para baixo, combater a insegurança e a violência pública. Lá também se tornou um problema na Argentina. Predomina a visão de que Javier Milei tem mais condições de enfrentar a criminalidade com 51%, ante 37% de Sérgio Massa. Reduzir a corrupção, segundo tema que leva vantagem Milei, também com 51%. A maioria dos argentinos vendo Milei como alguém mais capaz de enfrentar a corrupção do que Sérgio Massa, que representa o status quo e o peronismo. Desenvolver a economia, gerar empregos. Ali, ainda vantagem para Javier Milei, mas esta vantagem, que era de 14 e 18 pontos nos dois primeiros assuntos, agora cai para 7 pontos percentuais. Combater a inflação, o grande calcanhar de Aquiles de Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, ministro da Fazenda do governo Alberto Fernandes. Mas a gente vê aí 9 pontos de vantagem para Milei, também ele visto como melhor para enfrentar a alta dos preços. Na questão da política externa, um empate técnico, 48-45, e aí começam alguns dos temas em que há menos vantagem de Milei ou que até Sérgio Massa passa a ter vantagem, como a redução da pobreza, melhorar a educação e a saúde, mas principalmente onde que Massa tem vantagem em relação a Javier Milei, defender as instituições democráticas e defender os direitos humanos, duas questões que também são bastante importantes para os cidadãos argentinos, que têm também, a exemplo do Brasil, do Chile, de outros países da América Latina, um histórico bastante duro de regimes autoritários. Mas todo este é o panorama que mostra quais seriam os principais atributos de Javier Milei, as principais fragilidades ou onde Sérgio Massa pode compensar esta vantagem que hoje a Atlas Intel identifica de 4 pontos percentuais entre os eleitores, entre os votos válidos. Vamos chamar toda a nossa roda do Arena hoje. Clarissa Oliveira na tela, Vinícius Poit, Vitor Del Vecchio, nosso convidado, especialista na área do direito internacional, e também Hélio Beltrão. Vou inverter a ordem agora, Clarissa. Começar com o Hélio. Hélio, queria que você trouxesse os seus destaques. O que te chamou mais atenção, não só nesta vantagem de Javier Milei, mas principalmente nesses atributos que são em que ele, Javier Milei, é mais bem visto do que Sérgio Massa e vice-versa. Pois é, Yuri. A primeira coisa é que a Atlas foi o instituto de pesquisa que mais acertou no primeiro turno. Deixa eu diminuir o volume perdão. Que mais acertou no primeiro turno, se eu não me engano, foi a única entre as grandes que colocou o Massa ganhando o primeiro turno. Então, é bastante relevante essa pesquisa. Eu acho que ela indica que o argentino já percebeu que esse jogo de muitos subsídios, de postergar o reajuste de tarifas públicas, etc., de receber dinheiro público na véspera da eleição, né, distribuído, que o Massa fez, que tudo isso vai estourar depois, no dia seguinte. O argentino já está percebendo isso. Nesses itens que você apontou, os 3, 4 primeiros,
tem a ver com a economia. A economia da Argentina está um desastre, a inflação está um desastre. Segurança pública, a esquerda nunca foi muito boa nesse negócio, né? Então, o argentino espera que o Milei tenha melhor desempenho. Agora, o argentino está vendo o seguinte, lá a gasolina está custando em torno de R$ 1,50 reais. Né, fazendo aqui a comparação com o Brasil, que está aqui acima, um pouco acima de R$ 5. As tarifas públicas estão todas defasadas, e todo mundo sabe que isso vai, no dia seguinte da eleição, ter que ser reajustado por quem quer que seja. Além disso, tem 50 bilhões de dólares de importações não pagas. Tem um buraco no Banco Central de 10 a 15 bilhões de dólares. Ou seja, o que é mais relevante é que existem essas bombas relógios que vão explodir na cara de quem quer que seja, Milei ou Massa no dia seguinte. Então, a pergunta que eu faço é: quem é que quer ser presidente da Argentina? Vinícius Poit, você toparia uma bomba dessas? Bom, já pega daí, Poit, vai lá. Rapaz, já fiz a minha parte, viu, Hélio? Para todo mundo que me pergunta, Poit, não vai se candidatar para nada? Eu falei, cara, eu já me candidatei e já fui, vai você agora, entendeu? Já fui, para quem mora em prédio aí, tá assistindo CNN Arena, eu já fui na reunião de condomínio, já fui síndico, e sei o perrengue que é a reunião de condomínio do prédio, imagina lá, 513 deputados, quanto mais Brasília, Brasília não, Argentina, pelo amor de Deus, Hélio, não me passa essa bucha. Mas deixa eu endossar um pouquinho das suas palavras, viu? Yuri, Vitor, até comentei daqui a pouco de você, Vitor, do papo que a gente teve sobre futebol, e Clarice, você que está acompanhando aqui esse imbróglio lá na Argentina. Gente, fizeram tudo para chegar aonde estão, fizeram tudo para dar errado. A fórmula de dar errado é o que a Argentina fez. Vamos lá. O básico, eles estão gastando mais do que arrecadam, ponto. Se você na sua casa gastar mais do que você ganha, o que vai acontecer? Vai começar a se endividar. Aí você não consegue pagar a dívida, pega a dívida mais cara, daí a pouco está na mão de um agiota pagando juros em cima de juros. Essa bomba vai estourar uma hora. E aí você vai perdendo credibilidade, porque o vizinho não vai te emprestar mais dinheiro, porque você não paga ninguém. É a fórmula de dar errado que a Argentina fez. Em 2001, deu um calote de 100 bilhões de reais, gente. E aí ninguém quer mais emprestar e vai se afundando. Rapaz, mas não tem solução, Poit? Lógico que tem. Corte de gasto público, equilíbrio fiscal. E vocês sabem o que a gente está falando tanto de equilíbrio fiscal aqui no Brasil. A hora que o Haddad sinaliza que vai ter uma meta fiscal zero, vem o Lula e fala, não, talvez seja menos que zero. Essa é a fórmula de dar errado. É o que a Argentina vem fazendo há décadas, gastando mais do que ganha. E essa alta dívida, para chegar aqui um pouco mais recente e concluir, Yuri, em 2018, pegou 57 bilhões de dólares do FMI. Qual que era o compromisso? Garantia que ia aumentar as reservas internacionais da Argentina. O que a Argentina fez? Diminuiu reservas internacionais. Tudo ao contrário. E mais recente, 45 bilhões de dólares do FMI de novo. Ano passado, compromisso que vai reduzir gasto público. O que a Argentina fez? Aumentou o gasto público. O Massa, numa política eleitoreira, está segurando o preço e está aumentando o salário de servidor, está aumentando pensão para servidor, tudo ao contrário do que o FMI compromissou com eles. Ou seja, gente, caloteiro atrás de caloteiro não vai ter mais dinheiro emprestado. E aí sinto muito. Para quem acha algumas propostas do Milei ousadas, o Milei vai ganhar as eleições presidenciais argentinas, segundo inclusive a Atlas, a pesquisa da Atlas, que deu com 52 e foi ela que mais acertou. É ousado? Tem propostas que para alguns são extremas? Tem. Mas continuar como está, o argentino já deu. Ele quer arriscar até algumas coisas que ele fala, vai acabar com o Banco Central, vai dolarizar a Argentina, porque ele não está vendo mais saída a não ser trocar esse governo que está aí. Deixa eu jogar para a Clarice Oliveira, depois a gente arremata com o Vitor. É uma indelicadeza deixar o nosso convidado para o fim, Vitor, mas considere, por favor, como um espaço honrado para dar o arremate final aqui. Clarice, eu queria te ouvir antes de ouvir o Vitor, porque
tanto o Poit quanto o Hélio tocaram nas questões econômicas, na forma como Javier Milei se colocou nesta campanha e surpreendeu desde o primeiro turno, embora depois, de fato, como a Atlas Intel foi a única a prever, foi Sérgio Massa quem terminou primeiro, impulsionado pelo peronismo, mas Javier Milei chega agora neste segundo turno com este favoritismo apontado pelo levantamento de hoje. Te pergunto, te coloco todo esse contexto, Clarice, porque você acompanhou, tem acompanhado, não só como o governo brasileiro e setores do PT têm acompanhado essa disputa, mas como têm atuado os profissionais de marketing político, os marqueteiros que foram dar auxílio à campanha de Sérgio Massa e que apostam em desconstruir isto que o Poit colocou da ousadia como um atributo, ou seja, que a ousadia de Milei está sendo vista como um melhor atributo, inclusive nessa questão do enfrentamento das questões econômicas, da corrupção e da violência, justamente porque o argentino está cansado dessa estagnação que o país vive. Queria ver se você conseguiu colher algumas novas impressões desta equipe de brasileiros que está atuando lá na campanha, ou pelo menos como repercutiu o resultado dessa Atlas Intel de hoje. Olha, Yuri, a primeira coisa é que eu discordo que a gente tenha um cenário muito consolidado ainda nessa eleição da Argentina. Eu acho que é uma disputa muito apertada. E toda vez que a gente tem uma eleição assim, movida tanto pela paixão, eu falo disso porque a gente está falando de uma eleição ali onde há um desejo de mudança muito forte, muito intenso, um cenário muito difícil para os argentinos. Quando a gente tem um cenário assim, é muito mais difícil a gente prever movimentos de última hora que possam acontecer. Não é um cenário pacífico que a gente está vendo na Argentina, não é um cenário calmo, tranquilo e sereno. É uma eleição que vem aí de forma muito esgarçada, com os ânimos muito acirrados, e isso impacta no comportamento de voto dos eleitores. O que a gente pode enxergar nesse momento? É aquela velha história de que a pesquisa é um retrato do momento. A pesquisa que está sendo apresentada hoje pela Atlas, ela vem o quê? Com uma acomodação dos eleitores passado o primeiro turno. A gente sempre diz, segundo turno é uma nova eleição, agora entra-se em uma nova disputa. Essa pesquisa já teve tempo suficiente para que a votação do primeiro turno, as trocas de apoios logo após a primeira etapa de votação comecem ali a se acomodar, mesmo se dar um posicionamento para essa nova largada. O que vai acontecer, o que está sendo desenhado pela equipe de marketing de Sérgio Massa e que mais adiante pode sim trazer resultado positivo para a Massa? Há toda uma estratégia para estimular a rejeição ao nome de Javier Milei. Quando a gente tem um cenário assim de uma eleição extremamente emocional, onde as pessoas estão votando muito com o fígado, o jogo político de estimular a rejeição de um adversário tem potencial de ter bastante efeito. É isso que vai ser feito. Se a estratégia vai ser bem sucedida ou não, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Que Javier Milei tem ali, sim, conquistou um apoio de uma camada muito expressiva da população argentina. Ganhou ali um crescimento enorme, movido por essa paixão por uma mudança, ninguém tem dúvida. A questão é, ele continua consolidando essa força ou ele está perdendo espaço progressivamente? O fato de ele estar agora na liderança, neste momento, ainda pode sim ser só um reflexo dessa acomodação de votos passado o primeiro turno. A gente precisa esperar um pouco mais para ver como vai ser jogada essa nova etapa de votação, como as campanhas vão se comportar. E aquele segundo slide que você mostrou, Yuri, com ali os pontos ali, as áreas em cada um dos candidatos, tem ali mais ou menos apoio, encarada mais confiança de que ele possa superar determinados desafios, é muito importante. A pergunta é, a população argentina vai chegar ao fim dessa disputa disposta a colocar em risco algumas questões, como, por exemplo, estava ali, direitos humanos, democracia, há uma falta de confiança em Milei nesse ponto. A prioridade vai ser, a gente vai fazer qualquer coisa, topar qualquer negócio em nome de uma mudança que é, sim, necessária na economia argentina? A gente vai ter que esperar para ver o resultado dessa campanha, mas eu não acho que o resultado está dado, não. Eu não falaria de forma alguma em vitória automática de Javier Milei nesse momento. E a Clarice está corretíssima do ponto de vista estatístico que a pesquisa aponta, né? Levando em conta esta margem de erro, de fato a margem, é provável que Milei esteja à frente hoje, ainda temos mais
15 dias quase, um pouco mais do que 15 dias, a eleição vai ser daqui a 2 semanas, 16 dias para ser preciso, vai ser no dia 19 de novembro, e há todas essas questões, e a Clarissa tocou num ponto aqui, telepaticamente, que eu ia colocar para o Vitor, para todo mundo já ter essa primeira rodada de análise em relação a esses números, Vitor, que na sua avaliação, puxando um pouco para essa discussão mais institucional, que são os pontos fracos de Javier Milei e aqueles pontos que a pesquisa indica que Sérgio Massa tem uma visão mais positiva do eleitorado argentino, que é a questão dos direitos humanos, questão da defesa da democracia e de todo esse paralelo que as eleições da Argentina se faz em relação a quanto Javier Milei seria um desses candidatos expoentes, se não da ruptura institucional, mas da relativização da importância de instituições, da democracia, de fazer elogios a regimes ditatoriais, a candidata a vice-presidente da chapa dele, abertamente defensora da ditadura argentina. Queria te ouvir um pouco com este olhar, na sua avaliação, do teu conhecimento, do quanto você tem acompanhado essa temática, quanto pesa na visão do argentino médio essas questões, ou quanto já pesou mais e hoje eventualmente pode não estar pesando tanto, ou não, ou o argentino ainda é um convicto de tudo o que passou e do quanto precisa defender o seu sistema, por mais difícil que seja a situação econômica e social do país. Pois é, Yuri, a vantagem de ficar depois da Clarissa é que ela facilitou meu trabalho de maneira brilhante, trazendo esse ponto que eu endosso de que a eleição ela não está nem perto de estar definida, pelo contrário. Pesquisas recentes, inclusive uma que foi divulgada, se não me engano, há 2 dias atrás, elas colocavam o Massa à frente do Milei. E sucessivamente isso tem acontecido. Então, eu acho que, como você bem pontuou também, até o dia 19, que é onde o povo argentino vai às urnas, tem muita coisa para acontecer. De fato, essa margem apertada, ela é espaço para muita batalha, muita disputa ainda nessa retórica eleitoral. E aí, entrando já na sua pergunta, é interessante a gente observar que a Argentina, ela teve um processo pós-ditadura diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Então, dá para a gente dizer que existe uma conscientização, uma educação da população em torno do que foi a ditadura e do que foi esse processo de redemocratização muito maior do que no Brasil. De forma que esses pontos como a defesa de direitos humanos, a defesa da democracia, tenham um peso muito maior em comparação ao Brasil. É claro que eu acredito que, no limite, o que define eleição é comida na mesa, é dinheiro no bolso do trabalhador, e a Argentina vem em um cenário de muita instabilidade, uma inflação fora de controle. Então, é claro que o povo argentino também está no momento de clamar por mudanças, e esse radicalismo do Milei, ele se torna muito atrativo num cenário desses. E aí eu gostaria de traçar um outro paralelo internacional aqui, que a Argentina hoje é o nosso 3º principal parceiro comercial. O Milei tem dado acenos de que ele tem uma visão muito mais de desintegração comercial e das alianças, como, por exemplo, o Mercosul. E isso não é positivo para o Brasil, afinal, para nós, ter um parceiro economicamente forte é vantajoso, é um mercado consumidor mais forte, até mesmo para a gente importar alguns itens que também podem contribuir para a nossa economia. Então eu vejo com uma certa preocupação, porque esses discursos como extinção do Banco Central, dolarização da economia, eles podem parecer atrativos para um eleitor médio, mas o mercado e até mesmo o agro, alguns setores que aqui no Brasil costumam andar de mãos dadas a setores da direita política, lá estão muito apreensivos. E, claro, com uma vitória do Milei, a gente corre um risco de começar a sofrer baques nessa nossa parceria comercial e política com a Argentina. Pois é, o Vitor, você tocou num ponto que eu vou dar mais um giro aqui na nossa arena e vou começar novamente com o Hélio Beltrão para abordar especificamente essa questão das relações Brasil-Argentina no que diz respeito ao Mercosul. Hélio, queria uma avaliação tua de como você vê o discurso que de Javier Milei tem feito, também as falas públicas do governo brasileiro no que diz respeito ao futuro do Mercosul, e sabendo que o Mercosul tem um funcionamento que não está nem de longe adequado com aquilo que os seus criadores esperavam que ele tivesse.
Sim, o Javier Milei, ele é um defensor extremo do comércio e da integração global. Ele quer abertura para todos os países, ele quer comércio, porque ele entende que é assim, entrando nas cadeias de suprimento do mundo inteiro, é que você consegue alavancar o desenvolvimento. Ele está perfeito nisso. E o Mercosul tem sido um impedidor disso, na verdade. Como você disse, Yuri, as intenções originais do Tratado de Assunção não se consolidaram, não foi o resultado. O que houve foi o que é chamado desvio de comércio. A gente fez assim, um comércio maior entre nós, comércio em base de custo alto, e saímos da cadeia de suprimentos internacionais. O que o Milei está dizendo é que ele gostaria que o Mercosul fosse flexibilizado e, no limite, ele gostaria que a Argentina saísse do Mercosul para poder fazer acordos comerciais com todos os países do mundo, não dependendo do Brasil vetar via Mercosul acordos com terceiros países. Eu acho que o Javier Milei está perfeito nisso. Eu acho, inclusive, que o Brasil deveria ajudar a flexibilizar. O Uruguai já está liderando isso, querendo negociar acordos bilaterais com terceiros países e o Mercosul fica embarreirando, fica impedindo esses acordos comerciais. Ou seja, a gente se fechou num cercadinho nosso, faz comércio só aqui dentro. Na verdade, o Brasil vendendo uma opção de produto caro para a Argentina vendendo alguns produtos caros para o Brasil e a gente não está no comércio internacional. Acho que o Milei está perfeito nessa defesa dessa plataforma. Para dar um último arremate ainda sobre esse assunto, Clarice Oliveira, te pedir mais uma ajuda de uma avaliação tua, de uma impressão tua. É claro que o governo brasileiro tem medido as palavras justamente para não parecer que está interferindo na eleição de um outro país, mas a gente já viu, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer que tem preocupação em relação ao Mercosul. Dentro dessa mesma linha que o Vitor nos levantou, o Hélio trouxe a visão ali do que em relação a Javier Milei. Queria que você explicasse um pouco por que a esquerda brasileira, o PT e o governo brasileiro, com todo este cuidado de não parecer que está interferindo na eleição do país vizinho, tem esta preocupação com o resultado. Se é por esta questão econômica, de ser um dos nossos principais parceiros comerciais, ou também tem uma questão política, de ver um nome que tantas vezes é associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro ganhar uma eleição de um candidato que veio visitar o presidente Lula, que é ministro do primeiro presidente que cumprimentou o Lula, que inclusive o visitou quando ele ainda estava preso em Curitiba, antes de ter sido reabilitado politicamente, ter ganhado as eleições aqui no Brasil. Se o que pesa mais no olhar do governo brasileiro para a eleição da Argentina é a política ou é a economia? Olha, Yuri, se abertamente ainda tem algum grau de moderação nas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou de outros integrantes do governo, na hora que a gente desliga microfone e gravador, o clima é de pavor, assim, com a ideia de uma vitória de Javier Milei. Não à toa, a gente tem a equipe de marketing do candidato Sérgio Massa recebendo aí esse apoio muito intenso dos marqueteiros da confiança do presidente Lula, ou pelo menos oficialmente. O Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro de Lula, não integrou formalmente essa campanha de Sérgio Massa, mas foi ele quem indicou cada um dos marqueteiros brasileiros que foram para lá reforçar essa equipe. São três marqueteiros brasileiros que estão lá para dar essa força, intensificar aí esse trabalho para a eleição argentina. O que a gente sabe, qual é a grande preocupação do governo brasileiro? Ela não é, além de ser comercial, ela é também diplomática, Yuri, porque embora, claro, haja essa justificativa de que Javier Milei só está falando em sair do Mercosul com o objetivo de poder estabelecer outros acordos comerciais, o discurso dele é extremamente duro em relação ao Brasil, é extremamente forte. Ele chama o presidente Lula de comunista, faz postagens ali onde ele já mostra um tom muito belicoso em relação ao governo brasileiro. Do ponto de vista diplomático, isso é importante, do ponto de vista de relações comerciais é mais importante ainda. Porque não é só, ele só quer sair do Mercosul para poder ter uma estratégia mais aberta comercial. Não é só isso, existe um componente político muito forte nas declarações de Javier Milei de não estabelecer como prioridade uma política comercial
com países que têm o posicionamento político do Brasil. Ele mistura as duas coisas. Dizer que ele tem uma estratégia meramente comercial, eu discordo. Eu acho que ele tem sim, ele faz um jogo político. O que a gente não sabe? Se isso vai ser levado para depois da eleição ou não. E nem o governo brasileiro sabe disso. Existe, quando a gente conversa com fontes ali do Palácio do Planalto, também da Fazenda, a gente ouve ali com muita frequência alguém fazendo alguma ponderação. Olha, mas uma coisa é a eleição. Uma coisa é o discurso que ele faz do ponto de vista eleitoral. Outra coisa completamente diferente é o que de fato acontece quando a pessoa senta na cadeira. Não necessariamente é exatamente o que vai acontecer, o que está sendo discutido. A gente vê essa história aqui no Brasil também, né? E, na verdade, sempre que a gente tem uma eleição aí vinda com um tom muito com um tom muito forte, com essa questão passional e emocional muito intensa, nem sempre a hora que a gente senta, que o presidente senta na cadeira, a política é exatamente aquela. Depois, já mais perto ali da primeira etapa de votação, Javier Milei baixou bastante o tom do seu discurso. Então, a gente ainda está esperando aí para ver, o governo brasileiro ainda está esperando para ver exatamente o que vem. Mas sim, existe uma posição ali do governo brasileiro muito evidente em fazer o que for preciso para dar sustentação à campanha de Sérgio Massa, porque entende que, do ponto de vista comercial e do ponto de vista político e diplomático, seria a melhor alternativa para o Brasil, na opinião do governo do presidente Lula. É isso, ainda vamos falar muito das eleições na Argentina até dia 19 de novembro. Claro, o CNN Brasil vai ter uma cobertura mais do que especial da disputa entre Javier Milei e Sérgio Massa.